E para falar mais sobre Lava Jato e a entrevista do Glenn Greenwald que vimos há pouco, eu converso agora com o comentarista político João Caires. Boa noite, João. Tudo bom com você? Tudo bem. Bom, João, o próprio Glenn disse que essas revelações são uma das mais graves. Qual que é a sua avaliação? Realmente é uma das mais graves, até porque tem uma coisa interessante, parece algo de projeção. Tudo que eles acusavam, por exemplo, no ex-presidente Lula, a questão do Instituto Lula, eles estão fazendo no Instituto Moody, né, que parece que é o próprio Dallagnol que é o dono disso. E outro absurdo, né, eles se utilizavam, inclusive, da própria Procuradoria para fazer essas reuniões, chamando empresários, inclusive envolvidos em corrupção. Investidores anjos, né? Investidores anjos, é o nome que eles usam, né? E é muito engraçado, né? E outra coisa, envolvendo uma igreja, né? A igreja do Bacaxeri, Igreja Batista do Bacaxeri, que tem um histórico muito de atacar, por exemplo, o PT. Não sei por quê, a igreja não tem que ficar se envolvendo nisso. Tem até um escritor famoso cristão que fala, quanto mais a igreja se aproxima da política, mais se afasta de Deus, né? Felipe Ansê costuma dizer isso. E o senhor Dallagnol, que se diz evangélico, se diz cristão, parece que os olhos de Deus estão em todos os lugares, né? Assim que está lá em Provérbios. Então, é uma coisa absurda. E a preocupação é como é que o Dallagnol continua à frente, mesmo alguns ministros do STF já se pronunciando, ou seja, acreditam nisso, e agora é uma revelação de mais um par, assim, vamos dizer assim, episódio, né? Da Lava Jato, mas assim, mais uma pessoa que está transmitindo isso, né? Mais um órgão de comunicação, a pública. Nós já tivemos a Folha de São Paulo, a própria Veja, o UOL, o El País, o Correio Brasiliense, né? O Azevedo pela Band News. E aí, como é que vai ficar isso daí? É uma coisa assim totalmente absurda, porque não é só esse Instituto Moody. A gente tem que lembrar que eles tentaram fazer um acordo com o apoio do Departamento de Estado americano, algo muito estranho, que eles iam ficar com 2,5 bilhões da Petrobras. Aí a Raquel Dodge acabou cancelando isso, porque foi um escândalo, foi revelado pelo jornalista Luiz Nassif. Mas tem um outro escândalo que ainda não se sabe o que aconteceu. Falam no valor de 6 bilhões, que é de um acordo de leniência com a Odebrecht. Ou seja, a Raquel, na verdade, ela, né, depois de muita comoção, enfim, todo esse escândalo, ela resolveu, então, não, isso não acontece. Mas foi por causa de toda essa comoção mesmo, né? Exatamente. Agora, você imagina um absurdo. O que esses caras iam fazer com 2,5 bilhões? E a gente percebe que o Dallagnol, ele tem uma loucura por dinheiro, porque, inclusive, a gente olhando os diálogos, o cara que não é nem promotor fazia alguns questionamentos. Você acha que isso é legal? Eu acho que isso não é bom. Não faz a reunião na Procuradoria, porque se vazar pode dar algum problema. E o Dallagnol está muito confiante na sua, né, impunidade, aquela coisa toda. Um cara que acha que está acima de tudo, de todos e da lei, que não, acho que eu não vejo problema. Então, fazer a reunião se utilizando da estrutura da Procuradoria, uma reunião ilegal, chamando empresários que tinham interesse em algumas coisas, né, muito estranho. Parece um pouco aquela chamada Operação Oban da ditadura, né, Operação Bandeirantes, onde alguns empresários financiavam essa operação com dinheiro para prender pessoas que eles achavam que eram comunistas, né, sindicalistas, fazer perseguição, algo que a gente também percebeu na Operação Lava Jato, que ela se tornou perseguidora de alguns alvos políticos. Ela prende fulano, aí prendia. Você não estava muito afim de alguém, prende também. Então, assim, meio que parecido uma operação da Oban, no caso da ditadura militar, a Operação Lava Jato fazendo a mesma coisa. A gente vê que parece algo além do financeiro, né? Envolve também, você acredita, a questão política, partidária? Então, eles se tornaram, na verdade, a criação, talvez, do partido? Desvirtuou a chamada Operação Lava Jato, que se dizia combater, mas já desvirtuou muito, né? Desde quando pega uma questão que é de São Paulo, que nem o Tríplice de São Paulo, Atibaia, né, o sítio de Atibaia, que é tudo de São Paulo, leva justamente para Curitiba, coisa absurda. Mas o que mais me incomoda é o seguinte, a gente está vendo tudo isso e a gente acredita, eu conheço juízes, conheço promotores que são sérios e que são maioria. Por que eles ainda não foram para cima disso? Será que é por causa do corporativismo? Porque assim... Você acredita que pode ser alguma coisa de alavancar, talvez, ou o Moro, talvez, para uma campanha política, enfim? Muitos acreditavam, né, no Moro, mas hoje essa credibilidade dele caiu muito. Então, mas eu acho que é um pouco mais da corporação. Eu acho que talvez se atacar o Dallagnol, pode atacar todo mundo. Por isso que eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público foi criado no governo Lula, mesmo corregedorias, deveriam ser coisas feitas de fora. Por exemplo, você não deveria colocar promotores para cuidar de promotores. Você tinha que pessoas da sociedade civil, você criar um conselho externo, como se falava no passado. O conselho, né, algo assim, um controle externo do judiciário, porque o judiciário não tem controle, né, você não sabe. Um deputado, um presidente da República, o controle dele é o voto.
Esses aí não têm controle. E a gente sabe que a maior punição que eles têm é uma aposentadoria compulsória. O cara pode cometer o maior crime, o que acontece com ele? Ele se aposenta recebendo todos os seus direitos, né? Então, assim, um absurdo. E, João, o que chamou mais a sua atenção nessas revelações, nas últimas revelações? Não, outra coisa que eu achei engraçado nas últimas revelações, e o Glenn colocou isso lá na entrevista no Roda Viva, o que mais me chocou é os jornalistas. Agressividade? Agressividade e outra. Eles estavam fazendo um papel de advogado do Dallagnol e do Moro. Eles não se preocuparam com o conteúdo do que foi revelado. Sobre as denúncias. Porque quando eles vazavam, por exemplo, até conversas bestas, né? Por exemplo, vazaram a conversa da dona Marisa com seus filhos. Isso não tem interesse público algum, mas eles vazaram. Mas o que eu acho é que parte desses jornalistas estavam em conluio com eles, porque eles eram a fonte, passavam notícia, eles ficavam bem com os seus patrões, né, os seus grandes meios de comunicação. E ontem, eles não se interessaram pelo conteúdo, como é que é isso. Ficaram acusando meio ilegal. Não existe meio ilegal. Se o conteúdo vale, não tem isso. Nós sabemos que teve presidente dos Estados Unidos que perdeu o poder, né, saiu do governo com revelações que foram depois reveladas que não eram pessoas assim sérias, mas a revelação era de interesse público, o conteúdo era de interesse público e realmente desabonava o que o presidente fez. O que nós estamos vendo agora, inclusive tem coincidências, né? Não só coincidências, revelações depois, tivemos aí a procuradora que pediu desculpa, tivemos o Moro que pediu desculpa, outras coisas acontecendo que realmente confirmam todos esses relatos, todas essas revelações de Intercept Brasil com seus parceiros. E aí as pessoas, em vez de se preocupar com o conteúdo, ficam questionando, colocando o jornalista, que é um colega de trabalho, na parede, ao invés de realmente fazer jornalismo, que é o que o Glenn está fazendo. Perfeito. João, obrigada pela sua participação e amanhã tem mais comentários. Tem mais comentários, sim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.